Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela e nossa aula hoje será de matemática, né? Então, como vocês já sabem, as nossas dicas diárias, né? Sentar num lugarzinho tranquilo, sossegado, calmo, arejado. Se possível, gente, peguem todo o material de vocês, né? O livro para que vocês acompanhem toda a tarefa, toda a explicação. Um caderno, caso queira fazer alguma anotação, lápis, borracha, que vocês forem precisar no momento que vocês forem assistir a aula e fazer a tarefinha, tá certo? Nosso assunto de hoje será polígonos e a tabuada, que vocês conhecem muito bem e que a tia está sempre pedindo para vocês estudarem, tá certo? Vamos falar sobre os polígonos. E aí, tia, o que são isso? O que é isso que são polígonos? São figuras geométricas planas, com as seguintes características. Elas são planas e tem 3 características para ser polígonos, tá certo? É uma linha fechada com região interna, né? Então, essa é a primeira característica. Seus lados, eles não se cruzam. Então, já é a segunda característica. E seus lados são segmentos de retas. Então, é outra característica. E aí nós temos os exemplos de polígono. Vocês estão vendo que eles são segmentos de retas, eles são fechadinhos, né? Que eles não se cruzam, ó, que nem tem aqui na característica, e que eles são todos fechadinhos, né? Então, aí são exemplos de polígonos. Não se cruzam, são segmentos de retas e eles são fechados, ó, né? Eles não têm abertura. Como é que pode ser os polígonos, tia? E aí ele vai de acordo com a quantidade de lado, né? Aqui eu coloquei para vocês uma tabela que no livrinho de vocês também tem. Aí vocês vão observar aqui e vão rever novamente no livro. Tia, se eu tô com um polígono que tem 3 lados, tia, como é o nome desse polígono? Aí você vai lá olhar e vai descobrir que é o que? Triângulo. Então, o nome do polígono ele vai de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Se ele tem 5 lados, então ele é um pentágono. Se ele tem, tia, 10 lados, então ele é um decágono, entenderam? Então, é de acordo com a quantidade de lados. Aqui tem diversos tipos de polígonos. Quais são as características deles? Eles são fechadinhos, né? As linhas são fechadas, elas não se cruzam e são segmentos de reta. Se vocês observarem aqui, ó, cada uma, né, dessas retas aqui, desses lados, dessas semi-retas são fechadas. Então, cada reta dessa fechadinha aqui, que estão se cruzando, né, se fechando aqui para que não fique nenhuma abertura, elas que dão o nome do polígono. No caso aqui, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, se ele tem 4 lados, ele é o quê? Aí você vê bem aqui, ó, um quadrilátero, né? Tia, vamos ver esse outro aqui, ele tem 3 lados, 1, 2, 3. Tia, ele tem 3 lados, então ele é o quê? Aí eu vou olhar aqui na tabela, ele é um triângulo. E aí vamos dar outro exemplo. Tia, eu vou contar esse aqui, tá certo? Aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 lados, 5 segmentos de reta. Então eu vou lá na tabela e vou olhar. Ele é um pentágono. Entenderam, gente? Então, os nomes dos polígonos, eles se dão de acordo com a quantidade, com o número de lados que cada um tem, tá certo? Deu para entender, né? Agora, nós vamos falar da tabuada, a famosa tabuada, que vocês conhecem, que vocês sempre estão estudando, né? Para poder resolver as continhas, tá certo? A origem da tabuada, ela tem sua origem nas tábuas, então hoje a gente faz uma conta no caderno, né? Antes não, antes eles faziam o quê? Nas tábuas, né? Eles faziam todos os cálculos nas tábuas que serviam como gabarito para agilizar a contagem no comércio. Então eles queriam fazer os cálculos das vendas no comércio, então eles iam fazer o quê? Numas tábuas. Tia, e quem foi que inventou essa tabuada, hein, tia? Foi Pitágoras. Foi um filósofo matemático grego. Então, ele, esse senhorzinho aí, ou dessa figura, dessa imagem, foi quem inventou a tabuada, para facilitar a vida de todo mundo, né?
Aí vocês têm a tabuada de multiplicação de 1 até o 10, né, que vocês devem estudar todas elas para ter todas na ponta da língua, certo? E aí, assim como nós temos o nosso nome, né, a multiplicação, que é a tabuadinha de multiplicar, eles também têm os nomezinhos deles, né? O nome dos termos. O primeiro é o multiplicando, o outro é o multiplicador e a resposta que eu encontrei é o produto. Então, o nome dos termos da multiplicação: multiplicando, multiplicador e produto. Essa operação de multiplicar, ela tem um sinal. No caso, o nome do sinalzinho dela, né, nós chamamos aqui de vezes, só que é representada pela letra X. Então, o X, ele representa o sinalzinho da conta de multiplicar. A operação de multiplicação, o sinal da multiplicação, que é o X, que nós chamamos de vezes, a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar, o nome dos termos, multiplicando, multiplicador, e o resultado da conta nós chamamos de produto, tá certo? E aí nós temos, no caso aí, um termo da multiplicação. O 8 nós chamamos aqui, que é a parte de cima, ó, de multiplicando. O 2 nós chamamos de multiplicador. E por que, tia, que deu 16, hein? Porque eu somei o 8 duas vezes. Aí, para mim não colocar 8 mais 8, eu coloquei o 8 vezes o 2, que deu igual a 16, que é o produto. Aí aqui tem assim, duas formas para vocês observarem. Aqui em cima, ó, tem 12 mais 12 mais 12, que foi igual a 36. Como é que eu vou transformar isso em multiplicação? Eu peguei esse 12 aqui, ó, coloquei em cima, né, no multiplicando, e esse 3 é a quantidade de vezes que ele aparece em cima. Então, para mim não colocar 12 mais 12 mais 12, então eu peguei o que? Simplifiquei. Peguei o número 12 e multipliquei pela quantidade de vezes que ele aparece. No caso aqui, ele apareceu 3 vezes. Como apareceu 3 vezes, então ficou 12 vezes 3. Tia, esse 6 aqui embaixo, quer dizer que eu somei o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, que deu 6. E aqui, como eu repeti o 3 somente uma vez, eu vou baixar ele para cá. Entenderam? Então, 12 vezes 3 igual a 36. Multiplicando, multiplicador, e o resultado nós chamamos de produto, tá certo? Bem aqui, gente, eu coloquei das duas formas anteriores. No caso aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Para mim não fazer isso aqui, eu fiz o que? Eu simplifiquei. Coloquei o número 4 vezes a quantidade de vezes que ele aparece. No caso aqui, ele aparece 5 vezes. Então, eu somando 4, ó, 5 vezes, ele vai ser o quê? Vai dar o resultado 20. Aqui, 5, 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. Eu simplifiquei aqui, ó. Botei 5 vezes 3, que é a quantidade de 5 que ele aparece de vezes. Que deu quanto? 15. Certo? Aqui do mesmo jeito, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu coloquei o 2 vezes a quantidade de vezes que ele aparece. No caso aqui ele aparece 5 vezes. Então, 2 vezes 5 igual a 10. Aqui do mesmo jeito, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu coloquei o 3 vezes a quantidade de vezes que ele aparece. E no caso aqui aparece 4 vezes, então 3 vezes 4 igual a 12. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E aqui nós vamos para a nossa atividadezinha
para poder ver e colocar em prática o que a gente aprendeu. O que são polígonos, gente? E aí, nesse instante, a gente explicou para vocês. Quais são as características de um polígono? Vocês sabem que tem três, né? 3 características de um polígono. Para que ele seja polígono, ele tem que ter 3 características. E aí, ele quer que vocês desenhem também 3 polígonos. E aí, vocês vão olhar aqui, né, no vídeo, os polígonos e vão colocar o nome dele. Tia, como é que eu vou colocar o nome deles, tia? Você vai desenhar o polígono, né, de acordo com a quantidade de lado que você desenhou aí, ó. Você vai olhar aqui na tabela o número de lados do polígono que você desenhou. Não existe com 1 nem com 2 lados, é de 3 por diante, tá certo? Então, você vai desenhar o polígono, vai olhar aqui na tabela o nome dele, de acordo com a quantidade de lado que ele tem, né, ó, e vai escrever o nome do lado, certo? Muito, muito, muito fácil. Tenho certeza que vocês aprenderam, tá certo? Aí, a outra atividadezinha. Tia, tem mais? Tem. Vocês vão resolver essas multiplicações aqui, que tem aqui no vídeo. Tentem fazer sem olhar a tabuada. Façam da forma que eu expliquei nesse instante. Você vai somar o número 4, quantas vezes? 7 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E vai colocar o resultado aqui. Aqui está simplificado. Aqui, 2 vezes 8. E aí, você vai somar o 2 8 vezes. 2 mais 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 2. E assim por diante com as outras continhas. Tá certo? Tentem fazer somando aí sem olhar na tabuada, tá bom? Terminou de fazer os exercícios da videoaula, você vai fazer o quê? O exercício do livro. Tia, e o exercício do livro, quais são as páginas? 158 e 159. 158 e 159, falando dos polígonos. Para fazer o da tabuada, você vai utilizar o seu livrinho também, viu? Página 168 a 174. 168 a 174. Tia, tá muito fácil essa tarefa, eu já aprendi, que bom! Então, você já fez o do vídeo, já fez o do livro, vai fazer da atividade de reforço. E essa atividade de reforço, tia, quais são as páginas? 93 e 136. 93 e 136. Só são 2 páginas, não é 93 a 136, não. É 93 e 136, somente 2 páginas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Revejam o vídeo novamente, não esqueça de dar lá um like, lá curtir lá as aulas de vocês, que são feitas com muito carinho para vocês, tá bom? Um grande beijo da tia Daniele. Qualquer dúvida, acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou a nossa agenda eletrônica lá, que tem tudo explicadinho para vocês, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula. Façam as tarefas e estudem a tabuada, tá certo? Para quando a gente voltar às nossas aulas, vocês estejam, ó, todos afiados aí com a tabuada na ponta da língua, tá bom? Grande beijo da tia Daniele e até a próxima aula.